Gálatas capítulo 5. Esse capítulo de Gálatas, pelo menos essa parte aqui que nós vamos ler, ela nos leva a nos conhecer humanamente. E nos conhecendo, nos leva a buscarmos uma mudança, uma transformação através da palavra de Deus. Porque quando nós nos descobrimos, quando nós entendemos quem nós somos como seres humanos, nós compreendemos nossas fraquezas e vamos lutar, não vamos ficar acomodados. O ser humano, ele se acomoda na maneira de ser e por isso que não chega a Deus. E a primeira coisa que nós devemos entender, o Evangelho, Jesus veio pregando o Evangelho, ele apareceu dizendo assim: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então o Evangelho, ele nos chama para o arrependimento. Mas se nós estivermos conformados com a nossa maneira de ser, se nós não compreendermos quem nós somos, sem o Evangelho, nós não vamos atender o chamado. Nós vamos achar que está tudo bem. E aqui, o apóstolo Paulo, ele nos leva a entender isso. Capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, que fala das obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, fruto quer dizer o resultado do Espírito Santo em nós. Que ele diz assim, começa dizendo, versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opões um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui fala o espírito, está escrito aqui em letra maiúscula, significando o Espírito de Deus, né? E a carne representa nossa natureza humana, carnal. Ele diz que há uma oposição. Então não tem como, por isso que o apóstolo Paulo falou que na sua própria vontade, no seu próprio natural, ele serve a carne, a sua vontade. Mas a Deus eu sirvo com entendimento. Quer dizer, eu só sirvo a Deus pelo aquilo que eu compreendo da palavra dele. Por isso que não adianta a pessoa bater no peito ou pertencer a uma religião, dizer eu sou cristão, quer dizer, eu sou de Deus, se não tiver a palavra, se não tiver o entendimento da palavra. Porque ele vai procurar servir a Deus através de uma religião, seja ela cristã, mas sem entendimento ele não consegue servir a Deus, porque ele vai servir às vontades da nossa carne, porque há uma lei natural no nosso corpo, nos nossos membros, que sempre quer se conduzir de uma maneira contrária à palavra de Deus, e às vezes até que entende que está certo daquele jeito. Aí nós precisamos de quê? Do Espírito de Deus nos guiando na palavra de Deus e nos dando, abrindo o entendimento para a palavra, para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que verdadeiramente é de Deus, para nós servirmos a Deus. Só que isso há uma oposição. À medida que por que é que muitas pessoas não querem saber da palavra? Às vezes querem até pertencer a uma religião, mas não querem conhecimento da palavra. Porque a palavra vai confrontar com as nossas vontades e vai mostrar
que a maioria delas está errada, nossas vontades, nossas atitudes. E aqui ele começa a descrever, ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. As três primeiras coisas que aparecem aqui, aí demonstra vamos dizer assim, os prazeres que a pessoa tem na carne. A prostituição, nós sabemos que é a busca de prazer, o prazer carnal, satisfazer as suas vontades. Está no corpo, está no ser humano, na vontade humana. Prostituição, impureza, que engloba também isso, uma vida impura diante de Deus, e lascívia, que é voltada para a luxúria, a busca da luxúria, da sensualidade. Por isso que a gente vê que o ser humano, ele gosta tanto do sensual, né? Tanto às vezes de admirar, como de viver, de se apresentar, de sensualizar. A gente vê que as danças, por exemplo, o ser humano cria danças, movimentos do corpo, são sensuais, roupas sensuais, tudo partindo para a sensualidade, tudo partindo para isso. Isso é velho, né? É velho, mesmo quando a gente vê às vezes quando parte para roupas e modas, né? A gente vê no passado, às vezes, tinha aquelas roupas compridonas que as pessoas vestiam, mas as mulheres às vezes apelavam para o decote. Lá no passado às vezes acontece isso, a gente vê coisas bem do passado mesmo, quer dizer, a sensualidade. Sempre tinha um jeito de demonstrar a sensualidade. Sempre tinha várias culturas, tinha essas coisas. E não é só decote, outras coisas. Às vezes até um gesto mesmo, né? E as danças, você vê que toda dança ela tem uma sensualidade, ela tem uma coisa, ela está tempo para isso, porque a carne se sente bem com isso, ela gosta disso, ela gosta de aparecer. A pessoa só não gosta de aparecer mais, de sensualizar quando chega, quando fica bem velho, às vezes já está começa a querer esconder, né? Geralmente quando está no foco, gosta. Até, geralmente, quando a gente fala de sensualidade, vem na mente a mulherada, que gosta de sensualizar em termos de roupa, mas os homens também, né? Agora com esse negócio de academia, tem uns que gostam para academia e depois gostam de pôr uma roupa exibindo. Quer dizer, isso parte do lado sensual. Mas não é só isso não, né? Também tem, como eu já falei, as danças, tem os gestos sensuais. E até um olhar pode ser uma coisa. Então são obras da carne, coisa. Quando fala obras da carne, são atitudes, coisas que a pessoa gosta, que a carne gosta de aparecer, de se apresentar, de fazer aquilo. Por isso que o mundo se rende ao pecado, porque gosta, porque tem prazer naquilo. E isso está em nós temos que acordar para isso. As obras da carne estão em nós. E nós que aceitamos a Jesus, temos que andar em espírito. Por isso nós temos que lutar contra coisas que às vezes estão em nós. Não é a gente pensar, está lá no mundão sem Deus, não. Se a gente, são às vezes vontades, desejos, coisas que estão em nós temos que lutar contra aquilo. Quer dizer, não tem que ceder para isso, mesmo que tenha vontade de fazer, porque está contrário. Então, as obras são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Bom, idolatria.
Idolatria é uma obra da carne. A gente tem uma mania de tudo que é errado, a gente diz assim, isso é do diabo. Lógico que o diabo, ele sugestiona, mas ele só consegue vencer o homem porque o homem cede. Isso vem do primeiro pecado. O diabo não obrigou a mulher a comer do fruto proibido. Ele sugestionou, deu a sugestão. Então quer dizer, as coisas, tudo está na vontade. Não, você vê que o primeiro pecado, por exemplo, a serpente chegou e falou para a mulher: ó, esse fruto, no dia que você comer, você vai ver. A mulher viu que o fruto era agradável à vista, gostava, que coisa bonita, legal. Achou que isso é bom para dar entendimento e foi lá e fez. Praticou o pecado, desobedeceu a Deus. Até hoje é assim. Por isso que Paulo escreve que as obras da carne quer dizer, da nossa natureza humana caída, coisas que nos apegamos, ou que desejamos, ou que somos fascinados por aquilo, ou atraídos, que está dentro das vontades humanas. E aí por isso que a gente tem que estar sendo guiado pelo Espírito, que o Espírito Santo vai nos mostrar, vai nos fazer, vai nos ensinar para que nós venhamos colocar um freio naquilo, dar um breque naquilo, aquela vontade, aquele impulso da minha carne, que eu quero fazer, que eu quero ver, que eu acho que é legal, que eu acho que é prazeroso, mas que está contrário à palavra de Deus. Por exemplo, idolatria. Idolatria é uma coisa velha. A Bíblia fala o tempo todo de idolatria. E por que existe o ídolo? Você imagina, por exemplo, o que tem a ver um homem saber que foi outro que fez uma imagem e começar a adorar aquilo como se fosse um Deus. Você sabe que aquele trem não é Deus, tem Deus nenhum. Uma coisa foi feita de madeira, ou foi feito de barro, ou foi feito de gesso, de concreto, ou de ouro, ou de prata, qualquer coisa, não é verdade? Se a gente olhar a idolatria, mas é velho isso aqui, essa prática. Mas por que ela é feita? Porque o ser humano, ele quer ter um contato com o espiritual. Aí ele cria alguma coisa, ele criou, só que ele quer ter um contato que ele veja, que ele toca. Por exemplo, Deus, como a própria palavra diz, Deus é invisível, mas é real. Então, mas o homem não pode ver Deus, ele não consegue ver Deus. Então ele cria algo para ele dizer: isso aqui é o Deus, isso aqui é o meu contato. Ele cria, por isso a idolatria. Por isso que quando Deus apareceu ao povo de Israel, apareceu lá no Monte Sinai, para Moisés, para toda Israel, o povo viram a manifestação de Deus falando com Moisés do monte. Só que o povo via só fumaça e fogo, eles não viam mais outra coisa. E por que Deus não apareceu na sua forma? Para que o povo não criasse uma imagem, que é uma coisa do ser humano, querer criar algo. Então por isso que o mundo é cheio de arte, né? Porque é sagrado. E a idolatria também é uma arte, né? É uma arte, é chamada arte sacra, que o cara vai criar aquelas artes, porque imagina, até um talento o cara criar, o cara faz. Quando você, às vezes você passa aí no lugar, tem uma imagem, é uma coisa bem feita, o cara faz, pega uma madeira e vai esculpindo aquilo, faz algo bem feito mesmo. Você até admira o trabalho do cara, porque que é admirável. O outro faz de ouro, outro faz de prata. Hoje não, o ouro está meio escasso, ninguém anda fazendo muito disso, mas usa madeira, usa sei lá, gesso, usa qualquer outra coisa, e faz bem feito, é admirável, uma arte. E por que o ser humano faz? Que ele gosta, ele quer algo que ele fez, que ele toque, e aí ele faz a idolatria, faz um ídolo e diz aqui: isso aqui é uma divindade, e vai lá, se ajoelha diante daquilo,
se benze, né? Faz qualquer coisa, dirige sua oração. Quer dizer, é uma coisa, aí diz, isso é uma coisa do diabo, não, é uma coisa da carne. É uma coisa da carne, quer dizer, obra da carne, quer dizer, é aquilo que agrada o lado humano do ser humano. Aquilo que agrada, a pessoa acaba fazendo porque aquele se agrada daquilo. Ele se agrada em ter, quer dizer, o homem não se conforma em servir a Deus sem vê-lo, sem poder vê-lo, sem poder tocá-lo. Aí o homem cria um Deus que ele pode ver e tocar, que não é Deus. Algo que ele pode ver e pode tocar. Aí ele começa a adorar. Às vezes começa a adorar tem coisas que o povo adora, até um pedaço de pau, às vezes uma madeira, até uma árvore. Por exemplo, na Índia tem adoração até a rato, a determinados bichos. Tem um templo lá que é dos ratos. Estava vendo, o rapaz estava fazendo turismo por lá, e ele estava mostrando lá o templo, e disse que o templo é cheio de ratos. Os caras colocam comida, colocam leite para os ratos. E eles dizem que tem um rato branco lá, que eles ficam doidos para ver o rato. Quem vê o rato branco vai ter sorte, porque o rato branco diz que é a encarnação de um deus, de uma deusa. E os outros ratinhos são os seguidores dela que encarnaram. Aquela coisa, são crenças. Mas por que as pessoas se apegam a essas ideias? Porque é coisa que ele pode tocar, que ele pode ver. Quer dizer, a nossa carne tem isso, a gente quer ver. Você vê que o próprio crente, que serve a um Deus invisível, mas às vezes tem o que tem de crente querendo ter visão, e alguns até inventando que viram isso, viram aquilo, criando situações para dizer, eu vi algo, eu quero ver algo do mundo espiritual, porque isso é sagrado. Nossa carne está sempre querendo tocar ou ver algo. E aí às vezes as pessoas começam, uns sobe o monte para ver se vê fogo, se vê isso, se vê aquilo, ou vê uma luz, ou vê isso, vê aquilo. É uma questão de ser humano, é a vontade da carne. A vontade da carne. Agora o Espírito Santo, ele quer nos guiar. Como? Ele quer nos levar a crer nas Escrituras. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para eles crerem, entenderem as Escrituras e crerem nelas. Deus deixou tudo aqui para a gente lermos, meditarmos e crermos. Não precisar ver, mas precisar crer. Nós não precisamos ver Deus, nós temos que crer. Esse é o lado que o Espírito quer nos guiar. O Espírito quer nos guiar na fé. Agora nós queremos andar por vista, em algo que a gente podemos ver. A nossa carne quer sempre ver ou tocar, porque nós temos... Isso aqui é fácil da gente compreender. Nos dá prazer ver algo. Nos dá prazer. Você vê, por exemplo, você vai ao shopping, por quê? Porque você lá tem um bocado de coisa bonita, te dá prazer de ficar vendo aquilo. As coisas bonitas, né? E às vezes até as coisas terríveis, né? O ser humano gosta de ver até as coisas terríveis. Se tiver um grupo de pessoas aqui falar assim, olha, um carro atropelou uma pessoa lá embaixo, matou, que vai gente correr para ver o cadáver. É verdade, o ser humano gosta de ver até as coisas. Então, continuando aqui, idolatria, feitiçaria, isso também é um desejo da carne de ter um contato com o mundo exterior. Às vezes as pessoas vão em lugares onde tem essas atividades da feitiçaria, muitos vão para ter um contato, ver alguma coisa. Às vezes vê uma pessoa manifestar, vê isso, vê aquilo, ter algum contato. Tem até umas pessoas que vai, tem até lugares determinados, né? Que as pessoas dizem que vê alguma coisa e vão em busca. Por exemplo, São Tomé das Letras, cidade aqui de Minas, que é uma cidade mística, que tem um grupo de gente que vão lá e diz que vê alguma coisa. E alguns vão tentar ver, verdade. Uma vez me falaram, isso, não sei se é verdade, isso, que os caras vão lá e se enchem de maconha, aí depois fica dizendo que viram isso, viram aquilo. Mas um colega assim, né, quando eu via no mundo do pecado, o camarada fumava maconha, disse que uma vez ele me falou, vamos lá em São Tomé das Letras, ele disse que lá, se o cara usar drogas, o cara começa a ver coisa.
Aí ele falou assim, ó, se o cara estiver em bom estado, vê antes. Se estiver em mau estado, ele vai ver uns monstros. Falei, tá feia a coisa. Mas é o desejo do ser humano em ter um contato com o mundo espiritual. Isso é desejo da carne. O Espírito de Deus não vai nos levar a ter esses desejos. O Espírito Santo, ele vai nos guiar na palavra. Quando você vê, às vezes, isso, nós podemos pegar isso por exemplo. O crente mesmo fica toda hora querendo ver manifestação. Eu quero ver isso, eu quero ver um fogo, quero ver um anjo, quero ver aquilo. Isso é vontade da carne, isso não é o Espírito Santo que está levando a pessoa para esse desejo. O Espírito Santo quer que você entenda a palavra e creia nela. Se você entendeu e creu, se Deus quiser dar uma manifestação, vai ter um propósito. Isso aí é Deus, mas é isso. Se nós vermos, Jesus ele chega e diz assim: Pai, eu manifestei o teu nome, eu glorifiquei diante do povo. Como foi que Jesus glorificou? Fazendo os milagres, orando pelas pessoas sendo curadas, fazendo bem. Não era chegar num lugar, tanto é que o pessoal chegaram para Jesus e disse assim, os judeus: mostra-nos um sinal, que aí nós vamos crer em ti. Aí a gente lembra que o sinal que eles estavam pedindo, o sinal dos céus. Eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa, uma manifestação, algo assim sobrenatural. Esse é o desejo da carne, quer ver uma coisa sobrenatural, quer ver algo especial. Até porque eles tinham o relato de Moisés, da manifestação lá no Monte Sinai, quando Deus apareceu no meio do fogo, de fumaça, com zunido de trombetas. Quer dizer, então ele está dizendo: se você está lá para Jesus, se vocês fizerem isso também, esse sinal, a gente vai crer que você é de Deus. Aí Jesus disse: olha, vocês não terão nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Aí ele explica: como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim vai ser o filho do homem. Quer dizer, está falando o quê? Que ele seria morto, iria passar ali, iria ficar na sepultura, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele sairia da sepultura, ressuscitaria. Ele disse: se vocês quiserem crer nisso, tudo bem. Então o que Jesus está nos dizendo? Se vocês quiserem crer na minha morte e na minha ressurreição, é o sinal que vocês têm, que eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Se crer nisso, é tudo o que ele quer, está tudo determinado na palavra. Mas aí a carne do ser humano quer um contato maior espiritual. E por isso que dentro da própria igreja evangélica, às vezes tem tanta mentira, tanta gente mentindo. Tem gente que fica num tal aí, que toda hora está vendo anjo. Se você entrar na internet, você encontra aí, tem uns crentes aí que são especialistas no inferno. Não, porque eu fui no inferno e eu vi no e tem uma coisa que ele sempre vê uma moda, vê alguma coisa lá dentro. Não, porque o fulano morreu, foi no inferno, viu isso, viu aquilo. Aí vê até político lá, vê não sei quem, vê uma moda nova que inventaram. Irmão, mentiraiada danada. Mentiraiada danada, infelizmente. E tem gente, mas a questão não é quem conta já é que está querendo mesmo inventar moda e ganhar dinheiro. É a turma de gente que compra. Hoje não está, antigamente comprava os CDs dessas pessoas, mas que entra em canais de YouTube para ver essas coisas, para acompanhar essas coisas, dessas mentiras. Mas é o que? Isso são as obras da carne, o desejo de ter esse contato espiritual. Aí leva as feitiçarias, leva as coisas que alguém promete: olha, aqui eu vou mostrar o mundo espiritual para você. Então, idolatria, feitiçarias, inimizades também é uma coisa da carne. Por isso que o mundo é tanta inimizade, é tanta gente, confusão. Isso às vezes até onde não deveria, às vezes até dentro da igreja, às vezes até entre as famílias, que deveria ser. Que o povo se fala muito de família, né? Mas às vezes em família existe muita inimizade. Às vezes existe, porque é coisa da carne mesmo, tá no meio. É verdade. A gente fala assim: não tem coisa mais importante que a família. Às vezes dentro da própria família ela tem muita inimizade, não é verdade? É importante a família, eu estou dizendo que não seja, não.
Mas que acontece muito isso. Por quê? Por causa das vontades carnais. Isso é coisa da carnalidade. Inimizade. Você sabe que inimizade às vezes acontece até um que está querendo mais atenção, e às vezes a atenção está sendo mais dada para o outro, ou ele julga que é. De repente, e tem muitas coisas, são muitos fatores. Porfias. O que é porfias? A palavra porfia quer dizer disputa ou contenda de palavras. O ser humano adora isso. É só a gente lembrar da política, né? Que dá isso para não dar. Porfias, aquela contenda de palavras. Aliás, dentro da igreja, o que tem de crente que gosta de contender, ficar em discussão, é coisa da carne. O Evangelho é outro nível. O Evangelho é outra forma. O Espírito Santo, você chega, está lá um bando de brigantes, disputar aquela porfia de contenda, isso não é coisa do Espírito Santo, isso não é coisa de Deus. E tudo isso está escrito aqui, porque isso são coisas que estão no nosso estado natural. Por exemplo, alguém está falando algo que eu não concordo, que eu não gosto. Coça a língua para mim entrar naquilo ali e começar a contender. Não, porque não é assim não é dessa forma, lá vou com o meu ponto de vista. De repente está a contenda feita. Isso tem algo a ver com o Espírito? Não tem. É coisa, é carnalidade. Não é do diabo também, é o natural do homem, a natureza. Lógico que o diabo usa a carne caída do homem para induzir ele a fazer as coisas erradas. Porfias, emulações. O que é emulação? Emulação é uma competição, um sentimento que leva a pessoa a tentar igualar-se o outro, ser melhor que ele. Emulação é aquele espírito competitivo. Não, espera aí, o irmão fez isso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer igual a ele, ou ser melhor. E você sabe que é isso que traz tantos problemas dentro de uma sociedade, ou dentro de um povo, porque às vezes, por exemplo, você colocar pessoas, tentar formar um grupo de pessoas para fazer algo, e ficar competindo, querendo ser melhor que o outro, só vai dar confusão. No final não vai dar, porque ninguém vai se ajudar. Porque, por exemplo, o que é que Deus quer de nós? A Bíblia diz: sedes servos uns dos outros. O que é isso? Um ajudando o outro. Mas onde tem um espírito de competição, ninguém ajuda ninguém. Eu lembro uma vez, eu auxiliava, eu comecei como pastor, depois entrou outro. E o outro que entrou, ele trouxe esse espírito de competição entre os auxiliares. Ele reuniu a gente no escritório mesmo e disse assim: olha, comigo é o seguinte, tem que haver uma competição santa. Eu nunca vi competição santa. Tudo bem, tem que haver uma competição. Você tem que mostrar que você quer mais que o outro. E realmente, ele trouxe 5 auxiliares com ele, 5 competidores. Os caras competiam, ele falou assim: olha, tem a hora de abrir o culto para mim. Se o que está determinado para abrir o culto demorar, você toma a frente dele e abre. Você mostrar que você está querendo mesmo. E isso dá cada confusão. Tinha um auxiliar que já era pronto para abrir o culto dele, mas tinha outro na retaguarda. E o camarada que não estava como primeiro para abrir, já ficava esperando o outro atrasar 1 milésimo. O cara ficava já de olho no relógio. 8 horas é o culto. Aí quando o relógio cravava 8 horas, se o outro tivesse descendo lá do escritório, estava cá em cima, para abrir, que ele não ia gastar nem 1 minuto para chegar, o outro já estava aqui na porta, já subia no altar e começava o culto. Aí o outro chegava e começava. Eu lembro que tinha uma salinha assim do lado, tinha uma porta assim do lado do altar. Às vezes o cara ficava discutindo, brigando no altar. O povo de olho fechado e os caras discutindo. O altar abrindo e o outro lá falando. Competição.
Mas era o culpado era o próprio pastor, que ele colocou esse espírito de competição. Então ninguém ali se ajudava. Acho que era 7 ou 8 auxiliares, ninguém se ajudava, porque cada um estava competindo para mostrar que era melhor que o outro, que queria mais do que o outro. Eu lembro que o pastor me deu um culto na segunda-feira, aí eu fazia um trabalho de evangelismo fora, e quando eu chegava era quase em cima da hora, eu falei para o irmão: olha, abre lá para mim, você abre o culto para mim que eu vou. Aí chegou um dia que o cara abriu, pregou tudo, fez tudo, ele deixou eu subir para pregar, ele subiu. Aí eu olhei assim: ele quer? Então fica com ele mesmo, vou brigar para pregar, deixa aí, eu não vou entrar nesse espírito. Eu falei: o pastor está nessa condição, não bota isso não, porque isso não tem nada a ver com Deus, é coisa, mas dentro da igreja às vezes tem isso, porque quer dizer, é coisa da carne, porque isso às vezes dentro do mundo, às vezes alguém coloca, não, vai ser melhor. Por exemplo, vamos dizer uma empresa, uma loja que tem vendedores, aí ele coloca: vamos competir quem é o melhor. Talvez nesse ponto dê certo, porque cada um vai querer vender mais que o outro. Mas se for algo que... Mas o Evangelho, a Bíblia diz que nós devemos ser servos dos outros. Então nos chama para um ajudar os outros, não chama para obra individual, um querer se mostrar melhor do que o outro. Então quando coloca isso dentro da igreja, já não tem mais nada de Deus, é obra da carne. E eu vi muitas confusões disso aí, vi até entre esses auxiliares. Depois o próprio Deus foi tirando, a maioria foi saindo mesmo. Eu vi até os caras pegar assim um pedaço de madeira para bater no outro dentro da igreja por causa dessas competições, é uma briga tremenda. Criava um inferno dentro da própria igreja, porque é coisa da carne, não tem. A igreja tem que ser conduzida pelo Espírito, mas era tudo culpa do pastor mesmo, que ele colocava isso. Então, emulações, iras, todos nós nos iramos quando somos tentados. Agora, a Bíblia diz que nós devemos colocar a ira à frente, nós devemos dominá-la. Porque às vezes alguém tem uma hora que alguém te tirou do sério e a ira vem, mas essa hora tem que ter domínio. Então, iras, pelejas, dissensões e heresias. Irmão, tudo isso, nós temos uma mania, todas essas coisas quando acontecem, a gente diz: isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Realmente, não é de Deus, vem do diabo, mas é coisa humana, é coisa da carne. As iras, as pelejas, está tudo. Isso aqui, por exemplo, quem não se ira? Todo mundo um dia se irou. Agora, se nós hoje temos a palavra e queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, nós temos que entender que isso está em nós, essa ação de se irar diante de uma situação. E nessa hora nós temos que dizer: vou esperar ele, mas o Espírito Santo não aprova isso, eu tenho que ser guiado por ele, então não vou ser dominado pela ira quando chegar o momento. Pelejas, cai no meio da disputa, né? Dissensões, que é divisão. Isso é complicado em todo lugar. Você, às vezes até no seu trabalho, se trabalha numa empresa, você vê formando-se grupo. Dentro da própria igreja, às vezes acontece isso, que as divisões, um grupo que pensa de um jeito, ele diz: não pode ter isso. São coisas da carne. Quer dizer, quando você está, vamos dizer, trazer isso dentro da igreja, quando forma um grupo que age de um lado, outro do outro, quer dizer, aquilo ali não é coisa do Espírito Santo, é coisa da carne. A carne está criando, a carnalidade. A carne são as vontades humanas, né? As vontades, o jeito de pensar. Eu acho que é assim, aí vai criando essas coisas. E isso é complicado. No final nós vamos ver que isso é complicado. As heresias são criadas dentro da Bíblia, né? Não são de Deus, mas é criada. A pessoa pega uma palavra e isola-se nela e cria uma heresia. Isso nós devemos ter muito cuidado. Às vezes até que é o que ele entende, que ele sagrado. Não é a direção de Deus, heresia não é, porque é contrário. Mas a pessoa usa a própria Bíblia.
Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não que a Bíblia tem heresia, mas a pessoa sempre fundamenta numa palavra, vai lá dentro da Bíblia e cria um ensinamento, uma heresia. Alguma coisa que a Bíblia condena, mas que ele pegou e usa a palavra. Acaba usando a própria Bíblia para criar aquilo ali. Quer dizer, a heresia é algo que a pessoa cria contrário à palavra de Deus, mas que usando a palavra para enganar as pessoas a seguirem aquilo. Então acaba ele pegando alguma palavra e se firmando nisso, né? Se a gente for citar casos, a gente vai pegar alguns exemplos, vários exemplos de coisas que as pessoas criaram usando a Bíblia, às vezes ignorando todo o texto e pegando só uma palavra ali para criar o que ele quer, aquela heresia. Invejas, é tudo obra da nossa carne, tudo obra da carne. Não, inveja é o diabo, inveja é coisa do ser humano. É o próprio homem, às vezes, que não se conforma com o sucesso do outro, que inveja o que o outro tem. Homicídios, bebedices, glutonaria. Você vê que é tudo coisas que acontecem no mundo e são coisas que estão do homem. Por exemplo, o homicídio. O cara comete homicídio por quê? Ele comete homicídio às vezes porque está revoltado com alguém, aborrecido com alguém, a ponto de chegar, deseja. Às vezes não, porque o homicídio, tudo começa de dentro para fora. Ninguém está andando na rua, chega assim e mata alguém por acaso. Geralmente ele planejou matar. Até aqueles camaradas que entram no Wisconsin atirando em todo mundo, antes eles planejaram, quer dizer, o homicídio que eles cometeram já estava dentro dele, porque antes a pessoa orquestrou, a não ser aquela pessoa que mata alguém por acidente, mas aí já é acidente, o homicídio realmente. Bebedices, o que é que o cara bebe? É o diabo. O diabo sugestiona que é bom beber, mas ele não obriga ninguém a beber. São as próprias. Aliás, o cara se torna alcoólatra por quê? Porque sua carne deseja aquela vida de farra, aquela coisa. Bebedices, glutonarias, que é acumilança desenfreada, sem necessidade, né? Geralmente isso acontece muito. Glutonaria acontece muito nos banquetes, né? Quando as pessoas estão comendo, bebendo. Às vezes um camarada está comendo, tem uma hora que ele está até cheio, mas ele está naquela comilança desenfreada, sem necessidade nenhuma. Glutonarias. Isso quer dizer que até quando se fala de glutonaria, entra a alimentação. Até na alimentação, Deus espera que nós sejamos comedidos, porque Deus nos fez e Ele sabe o que é necessário para o nosso corpo. E por isso que até muita gente está doente, vive doente por causa da glutonaria, né? Porque come mais do que necessita. Então, continuando aqui, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Isso é o que é o complicado, vem aqui. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tudo que nós lemos aqui são coisas da carne. São coisas que estão na nossa natureza humana. São coisas que você vê no mundo, cobiça, você vê tantas coisas, tudo que foi descrito aqui, nós vemos na sociedade e nós fazemos parte da sociedade, nós somos humanos como todos, alguma coisa disso aqui está em nós. Só que nós não devemos mais ceder.
E por que é importante isso, nós entendermos isso? Porque se você entender, não, nada aqui está em mim, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Bom, primeiro, aí você já está anulando seu lado humano, que você não é humano, porque isso aqui é a natureza humana. Então eu tenho que entender como ser humano, tudo que está escrito aqui são obras que estão na minha cara. Algumas vão despertar, vão querer despertar, vão querer me dominar demais, outras não. Mas em algumas se eu não cuidar eu vou cair. Aí eu preciso o quê? Eu preciso entender. Quando eu for despertado para alguma dessas aqui, quando a minha carne quiser me levar para um desses prazeres ou uma dessas atitudes, eu tenho que entender, não, se eu praticar isso, eu vou ficar de fora do reino dos céus. Eu vou ficar de fora. Isso é muito sério, né? Porque tem coisas que a sociedade leva, por exemplo, a sexualidade. Nós somos um país muito sensual. E o crente que quer andar na sensualidade, qual é a desculpa dele? Deus vê coração. Já escutou isso? Deus se importa é com o coração. Mas nós sabemos que o nosso exterior, ele mostra o que está dentro do nosso interior. Se eu vou lá para a academia, começo a malhar e começo a querer ganhar músculo e ficar, como é que eles dizem hoje, coisa tanquinho, né? Tem essa frase. Aí de repente eu começo a comprar umas camisetas para mostrar tudo e aquilo. Ah, não. Aí alguém chega e diz, você está querendo se exibir, mostrar o corpo. Não, isso tem nada a ver, Deus quer, é o coração. Mas é meu coração mesmo, aquilo está no meu coração. Me exibir, me mostrar que eu estou melhor que o outro, que eu estou mais atlético que o outro. É igual a moça também, que compra uma roupa para sair exibindo o corpo. Aí depois a crente diz, não, é porque é o coração. Deus vê coração. Deus vê que o coração está cheio de sensualidade. Está querendo aflorir, mostrar a sua sensualidade em tudo. Então a gente tem que olhar, né? E a gente sabe que são coisas, falei aqui a sensualidade, porque é uma das coisas que está descrevendo, são obras da carne. E a carne gosta mesmo. A carne gosta de se mostrar que está melhor que o outro, está mais bonito que o outro, está mais apresentável que o outro, está mais do que isso e aquilo. Gosta. Então nós temos que olhar aquilo que nós estamos querendo aquilo que está descrito aqui, se nós não estamos caindo em alguma coisa dessa. Porque nós temos que ver que isso aqui são ações humanas, da natureza humana. E como eu sou um ser humano, então essas coisas estão aqui em mim e eu tenho que vencê-las, obedecendo, sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Como o espírito da competição, por exemplo, o espírito ser melhor que o outro. Eu já vi pastor mesmo falar, dentro da igreja, já ouvia essa frase, não, você quer ser, eu vi uma vez, você quer ser apenas um pastor? Ou, não, você quer ser o melhor, ou você só apenas mais um pastor? Em outras palavras, você tem que ser melhor que os outros. E se Deus quiser dar um ministério igual para outros, se Deus quiser levantar o cavalo, ele mesmo vai fazer, não precisa a pessoa estar nessa busca. Só quando a pessoa busca, aí entra em disputa, aí é onde entra a obra da carne, porque às vezes dentro da igreja está isso acontecendo, e quando está acontecendo não é obra do Espírito Santo, é a obra da carne.
toda disputa, toda coisa, quero ser melhor que o outro, melhor irmão, melhor que o melhor obreiro, sou um obreiro melhor que o irmão, você melhor, eu vou ser melhor pastor que o outro, eu vou ser melhor que... Não, eu tenho que... Porque a obra de Deus, quando se trata das coisas de Deus, eu tenho que fazer o que é certo. Você lembra da pergunta dos discípulos? Houve isso entre os discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: olha, quem é maior no reino dos céus? Qual o maior? Eles queriam saber do alto, queria entrar nessa disputa. Jesus respondeu com outra pergunta, pegou uma criança e disse assim: olha, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que se tornar como uma criança. Você tem que ter humildade. Você tem que ser dependente de Deus. Ele respondeu a pergunta deles com outra resposta bem diferente do que eles esperavam, que eles queriam saber quem era o maior. Teve um momento que eles perguntaram específico, queriam saber quem era o maior entre eles. Então isso é disputa, isso não tem, para Deus não tem, isso não é o caminho do Espírito Santo. Mas eu já vi dentro da própria igreja, já vi esse espírito de competição para ser melhor. Você tem que ser o melhor. Não, espera aí, eu tenho que fazer a obra de Deus, ela não é competição. Agora Deus vai me levar onde Ele quiser, se eu permitir, senão... mas se o outro está maior e mais avançado, bom, Deus abençoou ele, Deus viu nele condições. Se for coisa de Deus, foi Deus que o exaltou. Agora, às vezes também é realmente esse espírito de competição, que o cara faz algo e vai longe e depois volta. Já vi gente chegar no topo e voltar atrás. Depois tem uma queda até que perdeu o ministério. Bom, aí ele continua aqui e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo quer dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós temos que olhar na nossa vida, nós temos que conhecer as obras da carne para não cair na armadilha, sabendo que ela está na nossa carne, na nossa natureza humana, para não cedermos a ela. E conhecermos o fruto do Espírito, o que ele produz em nós. Porque não são os frutos, é o fruto, o resultado do Espírito Santo em nós. Ele vai produzir, primeiro ponto, ele vai produzir amor. Aí a Bíblia diz que o amor não busca os próprios interesses. Então aí já está que quem verdadeiramente está guiado pelo Espírito de Deus, ele tem um amor, ele não parte para a disputa. Porque ele não está buscando seu próprio interesse. Não vai eliminar. Só no fato do Espírito produzir o amor, ele vai eliminar aqui, de primeiro, as porfias, são as contendas de palavra, as emulações, que é a competição, o sentimento de levar a pessoa a ser melhor ou igual a outra que está se dando bem. Ele vai levar a isso, que a pessoa não vai estar interessada. Quer dizer, vai para lá todas essas coisas, dissensões, pelejas. Porque se você não estiver cheio de interesses, buscando seu próprio interesse, você vai estar lutando, você vai estar lutando pelo interesse dos outros e fazer o bem, como o próprio Jesus fez, né? Ele morreu na cruz por interesse dele, não, por interesse nosso. Ele deixou sua glória de Deus por interesse nosso, ele disputou. Tanto é que ele foi levado para a prisão sem dar uma palavra, não estava disputando nada. Vou matar, meu interesse é salvar vocês. Alegria. Essa alegria aqui não é a alegria que o mundo conhece. O mundo conhece a alegria recheada de bebida ou de conversa torta.
a alegria do Espírito, aquela alegria que Davi pediu a Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, que é aquela alegria de saber, Deus está comigo, eu estou bem com Deus, a alegria de estar no caminho certo, de estar com Deus. Alegria, que é a alegria que nós encontramos nos discípulos, que eles são presos, batem neles e estão alegres por fazer a vontade de Deus. Quer dizer, estão alegres em Deus. Paz, como Jesus também explicou acerca da paz, eu vos deixo a paz, a minha paz, não a paz que o mundo dá. A paz do mundo a paz que o mundo dá é sujeita a um pecado. Você vê que o mundo está em paz quando está tudo concordando com o pecado. A paz que Jesus deu é paz com Deus. O que é isso? O ser humano, ele não tem paz com Deus se ele não estiver guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Isso aí você enxerga. O ser humano se enche de religiosidade, se enche de costume, se enche de tradição, mas quando confronta ele com a palavra de Deus, ele perde a paz. Por quê? Porque o ser humano, ele vive numa guerra com Deus. Qual é a guerra? Deus tem a sua vontade boa, perfeita. O ser humano tem a vontade pecaminosa, cheia de imperfeições. Aí quando você vê que você pode confessar a religião para quem quiser, você pode chegar aí para todo mundo e dizer, eu sou evangélico. Ninguém se importa não se você é evangélico, ninguém está nem aí. Agora quando você começa a viver a palavra, se separar e viver o que é certo, aí você vê a guerra. Aí vem a guerra. Aí às vezes até em família mesmo você começa a ser desprezado. Por quê? Porque começa a contrariar a forma pecaminosa, a forma carnal que as pessoas vivem. Por exemplo, você fizer uma festa na sua casa, você pode dizer, eu sou crente, e convidar um bocado de gente para a sua festa, e comprar um bocado de bebida para eles beberem. Eles vão festejar com você, não está nem aí se você é crente. Você está fazendo a vontade. Agora você fala, eu sou crente, na minha casa não entra bebida. Dentro da minha casa não tem bebedice. Aí, meu irmão, aí você vai ver os próprios parentes dizer assim, eu vou na casa de fulano não, para a festa não, porque a casa dele é chata, não tem bebida, não vou lá não. Por quê? Porque o ser humano vive em guerra contra Deus. Ele vive em guerra, quer dizer, ele vive contrário ao que Deus aprova. Então a paz de Deus, a paz que o Espírito nos traz, produz em nós, é uma paz com Deus, uma paz de obedecermos, vivermos, estarmos de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, não existe paz onde há desacordo. Não tem paz. Por isso que às vezes a gente vê dentro da sociedade, às vezes a gente vê alguns bobinhos, as pessoas bobinhas achando assim, mas tal governo vai trazer paz, vai trazer harmonia. Isso não tem como, porque se um pensa de um jeito, outro pensa de outro, onde tem dois pensamentos não tem paz, vai ter conflitos. É a mesma coisa aqui, no caso, se eu estou na minha vontade, Deus vem com a dele, vai haver conflito, porque eu vou querer obedecer a mim, vou contradizer Deus. Então a paz que o Espírito nos traz é uma paz com Deus, ele te convence que a maneira de Deus é a certa. Aí você fica em paz, que não, espera aí, eu vou ceder para Deus, eu não vou viver a minha vontade. Isso é a paz que Jesus trouxe. As pessoas acham que Jesus trouxe paz para o mundo assim, para a humanidade pecadora. A humanidade pecadora vai viver sempre na disputa, tanto é que o Evangelho foi perseguido desde o começo e será até o fim. Por quê? Porque não existe essa paz. A paz é a paz do homem, reconciliação. A paz que Jesus trouxe é reconciliação do homem com Deus, daquele que crê, daquele que aceitar a palavra dele.
Então, se você estiver guiado pelo Espírito, você vai ter paz com Deus. Paz quer dizer, você vai viver em harmonia com a lei dele, em harmonia com a vontade dele. Se você tiver guiado pela sua carne, você vai estar em guerra com Deus, porque Deus está dizendo, vai por aqui, e você vai dizer, não, vai por aqui, eu vou fazer isso. E aí nós já sabemos qual é o resultado, né? O resultado é só a gente ler a Bíblia e ver quando Israel seguia a sua vontade e deixava de Deus. O resultado nunca era bom, porque Deus pode ser amor, mas Ele é um juiz justo. Ele não vai ter um transgressor como inocente. Ele não vai passar a mão na cabeça da pessoa. Ele tem um perdão se a pessoa se arrepender, se a pessoa deixar. Por isso que a Bíblia diz, o que confessa a transgressão e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que continua na transgressão vai morrer nela, não vai alcançar. Longanimidade. O Espírito Santo produz também em nós longanimidade. A longanimidade é aquela paciência de você sofrer afrontas. As pessoas estão te afrontando e você, isso aqui é muito bom, né? Você sabe, está sendo guiado pelo Espírito quando alguém chega e confronta você e você consegue dominar o seu espírito e sofrer, às vezes, a afronta daquela pessoa. O cristão precisa muito disso, às vezes, para lidar até dentro de casa com a família, que às vezes até dentro da família vem alguém para te confrontar. Você precisa ser longânimo, você precisa desse fruto não, dessa qualidade que o Espírito Santo produz naquele que está sendo guiado por Ele. Então quer dizer, eu sou cristão, eu gosto de uma briga, eu gosto de uma disputa, o católico vem comigo, eu já estou em pé de guerra. Pode ter certeza que não tá, o Espírito Santo não está nessa não. Não, mas eu estou defendendo o Evangelho. Não. O Espírito Santo não nos leva a calar também. Não, eu escuto calado, pode falar, pode criticar, não. Eu vou falar com sabedoria, tem a sabedoria de Deus, mas não vou entrar na afronta do cara. Vou ouvir, por isso que a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, quer dizer, isso é longanimidade. A pessoa vem, fala tudo o que ela quer e que não quer, te afronta e você retarda. Para quando você responder, você responde com a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, não sair também, a pessoa vem com a palavra, você com outra atacando, aí pronto, aí de repente só tem confusão. O Espírito Santo está bem longe disso. Essas disputas, às vezes nós vemos de briga, de católico com crente, Deus está bem longe daquilo. É um xingando o outro, maltratando. Hoje a rede social dá muito disso, né? Posta uma coisa lá, o crente entra naquela brigaiada, aí de repente usa até a palavra, mas usa numa brigaiada danada, e aquela confusão não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Quer dizer, você tem que ser longânimo, ter a palavra. Não é também, eu vou calar e dizem o que querem. Não, eu tenho que ouvir, entender, depois quando abrir a boca, abrir com sabedoria. Benignidade eu já expliquei várias vezes aqui, que é aquela capacidade, aquela virtude de fazer o bem, a pessoa tem o prazer de fazer o bem. Isso também quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, nós temos isso em nós. Agora, lógico, fazer o bem segundo Deus, né? Porque existe um bem segundo o mundo. Nós temos que também saber diferenciar isso. O mundo, às vezes, se você estiver apoiando o cara no pecado, você diz que você está fazendo bem. Se estiver apoiando, dando apoio ao pecado dele, aí é que você está fazendo bem. Não. O bem segundo Deus, alguém que realmente está precisando, está necessitando, eu vou lá e faço o bem, eu tenho prazer de fazer aquilo, de cuidar, de ajudar. Às vezes até de ser
não ser bem compreendido. Apoiar erro não é fazer o bem. Bondade, fé. A fé é outro ingrediente também que para que combate essas carnalidades que nós lemos assim. Porque quem verdadeiramente tem fé em Deus não vai entrar em disputa, não vai entrar em contenda, não vai tentar porque as contendas às vezes vêm porque a pessoa está querendo se justificar. Se você tem fé em Deus, você sabe, não, eu vou buscar a Deus, Deus vai me justificar daquilo às vezes que eu estou sendo injustiçado. Mansidão e temperança, domínio próprio, né? Saber se dominar. Então, isso é o que o fruto do Espírito produz. Aí diz mais assim: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Está vendo? Você é de Cristo? Então tudo que você leu aqui de obras da carne, se você é de Cristo, se eu sou de Cristo, nós temos que entender, isso aqui eu crucifiquei com Cristo, quer dizer, eu não vou viver mais isso. Eu tenho certeza que isso aqui está todas essas obras da carne, elas fazem parte da minha natureza humana. Ela faz parte. E em algum momento, alguma delas vai querer me dominar. Seja a ira, seja a inveja, seja às vezes a disputa, seja às vezes a vontade de querer mostrar que eu sou melhor que o Deus. Às vezes vai estar na vida, não espiritual, cara. O cara quer ser mais espiritual, melhor espiritual que o outro. Mas, né? Então, porque são coisas da carne. Espírito competidor é carnal. Mas aí eu entendo, não, isso está vindo do meu coração. Mas isso é obra da carne que me deixa fora do reino de Deus. E isso foi crucificado. Minha carne eu crucifiquei ela com Cristo. Ela está morta. Eu não tenho que fazer a vontade dela. Eu faço o que eu quero, mas o que eu quero está de acordo com a palavra? Não, vamos ser guiados pelo Espírito. Fazer o que o Espírito quer. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Você vai andar no Espírito, não é andar com aquela cara de Maria Madalena aos pés da cruz, não. Vamos falar isso, né? É aquela cara, não quer ter crente, não, estou em Espírito. Aí fica aquela cara de misericordioso, não é? É andar na palavra, é guiado pela palavra, é vencer suas vontades, seus desejos, seus impulsos carnais que estão em você. É aquele momento que a minha vontade é agir de uma coisa, mas eu sei que aquilo é uma vontade carnal. Aquele sentimento que vem ao meu coração, um sentimento carnal. Aquele impulso, eu falo, não vou obedecer. O Espírito Santo me guia de outra forma, então eu vou agir. Aquele momento que eu penso, eu penso agir com a pessoa de tal maneira, aí eu vou lá no fruto do Espírito. O que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com bondade? O que isso tem a ver com fé? Não tem nada, então eu não vou agir dessa maneira. Você conhece as obras da carne que estão em você, você é carnal, humanamente você é carnal, e você conhece o resultado do fruto do Espírito em você. E aquela ação que está nascendo dentro de você, aquela atitude, você compara com as duas. Isso aqui é carnal? Isso aqui tem algo a ver com o fruto do Espírito? Não. Então, não vou praticar. Aí eu estou sendo guiado pelo Espírito. Para você estar fazendo cara de espiritual. Tem gente que faz a cara de espiritual, né? A voz espiritual. Quer dizer, é uma coisa carnal que a pessoa está fazendo, né? Tem nada a ver com o Espírito. Eu já vi até
A pessoa fica brava com o outro e diz assim: irmão, crente, né? Você me tirou do espírito. Mas tirou porque nunca estava. Na verdade, ele estava tranquilo, em paz, até que o outro fez algo que deixou ele irritado. Aí ficou irado e disse: você está me tirando do espírito. Não, está tirando nada. Na verdade, você não está sendo guiado. Guiado pelo espírito quer dizer, vai vir, a tua carne vai querer aflorar, mas você domina ela. Não, domina por quê? O espírito é que está me guiando. Se eu agir dessa forma que eu estou querendo, estou com vontade de agir assim, mas eu estou vendo que o Espírito Santo está contrário ao fruto dele. Se eu agir dessa forma, eu não estou praticando amor, não estou bondade, nem domínio próprio, nada. Estou agindo, então eu prefiro. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aquela vanglória. Busque vanglória. Nossa, supera demais. Só que o que eu quero que você entenda, sabe, isso aqui, isso foi escrito, que fala obras da carne e do Espírito, para nós entendermos que humanamente todos nós somos carnais. Humanamente. Essas obras, elas estão dentro da nossa natureza humana. Não está na natureza do fulano de tal, do fulano sem, não está em nós. E nós temos que vencê-las. Como? Compreendendo o fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo em nós. O que ele produziu em nós para vencermos essa carnalidade. Isso nos leva ao que Paulo falou lá em Romanos: em mim bem nenhum habita. O que eu quero fazer de bom eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. E ele chega: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo carnal, dessa situação, dessa condição carnal? Aí ele fala: Jesus me libertou. Me libertou como? Nem trouxe uma lei, me deu o seu Espírito, para que eu ande naquilo que o Espírito produz, e não naquilo que a minha carne, a minha vontade natural produz. Você já viu essas disputas de beleza? A mulher mais bela, a Miss, quer dizer, é tudo coisa carnal, né? Que é uma querendo se mostrar que é mais bonita que a outra. E nesses desfiles, o que é que eles valorizam mostrar? Eles mostram a sensualidade para mostrar a beleza. E as pessoas vão para aquela disputa para quê? Porque elas gostam. O homem mais bonito do mundo, a mulher mais bonita do mundo, não sei o quê, que é alguém que sempre quer ser melhor que o outro. Isso é tudo coisa da carne. Isso pode entrar, aí entra dentro da igreja o pregador melhor que o outro, o fulano, o irmão que é mais espiritual que o outro, disputa, coisa da carne. O Espírito nunca vai nos levar a gente querer ser melhor que o outro. O Espírito Santo vai nos levar a querer viver e obedecer a palavra de Deus, não para ser melhor. Não, eu quero ser um pastor melhor que o outro pastor. Eu quero ser mais espiritual que o irmão tal. Não é buscando ser melhor que o outro, ser mais espiritual que o outro. Quando entra isso, já entrou carnalidade. Eu quero ser agradável a Deus. E se o outro está sendo mais ruim, ele tem que buscar melhorar, mas não para me superar, mas sim para agradar a Deus. Porque o nosso caminho não é superar a pessoa ou superar o outro na criação, não é superar ninguém.
Eu conheço um irmão, é muito espiritual. Conheço um irmão que é isso aqui. Eu tenho que superar. Não, eu tenho que superar. Eu tenho que ser melhor que ele. Não, eu tenho que ser melhor. Espiritual. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Não importa se eu estou, que nível eu estou, não é competição. Jesus não trouxe essa competição. Isso veio da carne, a carnalidade. Isso só agrada a Satanás. E quem vive nessas disputas, ele diz, vai ficar de fora do reino. Isso é em tudo.